Oi, galera! Vamos chegando. Eu, enquanto isso, vou achar um filtro bem legal. Ó. Aliás, vou achar o meu filtro. Hoje tem live com Tamires Garcia. Daqui a pouco ela chega aí. Enquanto isso, você tá chegando. E eu vou deixar por enquanto as perguntas abertas. Se você quiser mandar uma pergunta, ainda dá tempo de mandar pergunta. Vamos achar filtro. Ai, me esperem que eu vou achar um filtro, porque eu não tô com nenhuma maquiagem. Achei. Não, esse não. Vamos lá. Calma. Me aguentem. Pra que tanta coisa, né? Achei! É que agora que eu fiz um filtro novo, não é nem por nada, eu sempre uso o mesmo. Mas como eu tô com um filtro novo, eu queria saber se vocês já estão vendo meu filtro. Alguém testou meu filtro? Alguém que tá aqui na live com a gente? Hoje é uma live séria e eu falando de filtro. Pois é. Vamos ver se essa Tamires já entrou. Deixa eu ver aqui. Pessoas. A Tamires tá aí, gente. Mandei. Tamires. Oi! Oi! Paz, Gente, olha a lindona! diferença de uma pessoa que mora no Brasil e uma que mora nos Estados Unidos. Tamires, você tem que usar meu filtro pra dar um glow. Tô procurando ele aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele deve ser dos primeiros. Ah, esse aí, ó. Esse aí já deu um glow. É o Esse aí seu! tá Esse é lindo. seu! Esse é o meu? Aham. Viu? É que eu dar um bronze. Não, eu vou te dizer, essas luzes de celular e essas luzes de casa acabam com a gente. Você tá se achando toda linda, aí você se olha no celular sem filtro e você fala, meu Deus, O que alguém aconteceu mais comigo? pensa, alguém mais pensa isso. Mas pensa uma coisa, amiga, você vai ficar com a pele nova muito mais tempo, Verdade. né? Eu tenho umas amigas, a Nana Chara, sabe a Nana Chara, mulher Sei, do Blink? sei. Aí ela sempre fala assim pra mim, Ali, você não acha que você toma muito sol, amiga? Eu falo, acho, mas eu não vou Pois Não é. vou parar de tomar sol. Tanto é, ó, a minha onda aqui atrás. Na verdade é a onda do Rodolfo, mas assim, escolhi casar com surfista, né, amiga? Mas eu vou deixar a parte do casamento pro final da live. Tá Sejam, bom. gente, sejam bem-vindos. Eu deixei aberto para algumas perguntas aqui, mas eu vou fechar os comentários para a gente não perder a atenção, porque eu fico lendo e aí não consigo concentrar no que a gente está falando. Mas assim, a gente super ler os comentários se você quiser depois deixar algum comentário nos directs ou mesmo na foto da live, contar seu testemunho. Eu vou deixar a live, depois a gente vai dar um print, você pode deixar testemunho, alguma coisa que você quiser compartilhar. Tô desativando os comentários aqui, mas não é para calar você, ok, gente? Você que está nos ouvindo, você faz parte disso. Aliás, eu só tô aqui e a Tamires também tá aqui por causa de vocês, porque a gente quer compartilhar, né? Tamires, sabe uma coisa que eu aprendi esse ano? Que era uma coisa que eu não sabia. Que a palavra testemunho, ela significa faz de novo. Hum. Então, toda vez que a gente testemunha, a gente está dizendo que se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Aliás, não foi esse ano, mas assim, faz uns 6 meses que eu tive esse entendimento. Uhum. Estando e vendo uma pregação de um pastor que chama Pedro Medina, ele é um estudioso da palavra, assim. Conheço ele. E isso, é uma benção. Ele mora aqui agora. Ele mora Ai, aqui em Balneário mesmo? Camboriú. Aham, ele morava na Que Espanha. delícia. Verdade. Uhum. E Conheço, conheço. ele é uma benção, esse cara. E ele mora aqui, eu participei de uma conferência de mulheres. E aí, e por que eu pensei em você? Né? E primeiro eu queria te agradecer. Obrigado por topar. Porque eu sei que nessa pandemia, eu não sei se vocês estão assistindo, ou até você, Tamires, tipo assim, teve tanta live que chegou a enjoar, né? Foi. E eu e o Rodolfo, a gente recebia tanto convite pra live, e eu vou te confessar que eu peguei um pouco de bode de live. Confessando pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. Eu peguei um pouco de bode de live, por quê? Porque era tanta coisa e eu tive que fazer. Veja bem, eu tive que fazer tanta live por obrigação que me deu um pouco de bode, assim, tipo, porque eu não sabia Aham. dizer não pra amigos, sabe?
Não tô dizendo que eu não gostei de ter feito a live, porque sempre depois que a live terminava, eu falava, nossa, ainda bem que eu topei. Nossa, foi bom. Mas os primeiros do dia eu falava, meu Deus, hoje tem compromisso, tem que fazer live. Então eu sei. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô valorizando o que você tá fazendo. Ok? Tá tudo bem, mas eu não falei que isso tem por obrigação, não, tá bom? Você aprendeu a dizer não, né? Tanto é que quando eu mandei mensagem pra ela, eu falei, amiga, você é livre pra dizer não, não tem problema, sem pressão. Porque eu acho que é aquela coisa, o Espírito Santo é uma das coisas que a gente tem que aprender, é ser livre pra dizer não. E é uma coisa que eu tenho aprendido, mas parece que é aquela lição que você tem que sempre dar uma reestudada na matéria. Sim. Né? Parece que aprender a dizer não, você tem que estudar a matéria de novo, porque vira e mexe a gente cai nisso. Que bom que a gente às vezes disse sim para umas coisas que no final das contas foram boas. Então, obrigado, você tá aí você tá em Kansas? Tô em Kansas Tá City. nevando 3 hoje? horas antes de você. Não, graças a Deus, hoje não tá nevando. Quantos graus estão aí, mais ou menos? Esquentar. 0? Acho que hoje tá. Eu não sabe que eu não olhei? Deve estar uns 10 graus no máximo. É Então, gostoso tá hoje. 10 graus, assim. Aqui no Brasil a gente estaria morrendo com 10 graus. Mas aí, nossa. Semana passada fez menos 26, sensação térmica de menos 32, tá? Eu vi, isso foi geral, né? Em um monte de lugar. Foi. Mas, enfim, por que eu comecei a semana, né? Fazer essas lives. Comecei com a Maju. Eu quis ter um papo, assim, mais de vida, né? Tipo, de pensar em roupa, propósito, como você se encontrou, o que você faz da vida. O Rodolfo, uma coisa de relacionamento. Mas quando eu pensei numa pessoa de Deus, amiga, eu pensei em você. Aleluia! Porque eu quero. Porque assim, é aquela coisa, às vezes a gente que tem. A gente que é uma figura pública, às vezes as pessoas pensam que a gente só fala de Deus o tempo todo. E o que eu quero com essas lives? Mostrar a vida real. Né? Ontem, não sei se tu viu algum pedacinho da nossa live, eu e o Rodolfo, mas quem tá assistindo, a gente tá assistindo, a gente até brigou na live, tipo assim, ai meu Deus do céu, lá vem ele pregar de novo, cara. O Rodolfo quer pregar na live, eu falei pra falar relacionamento. Vamos falar de relacionamento. Mas na verdade eu instiguei ele pra gente mostrar que a gente é normal. E então eu quero, com essas lives que eu tô fazendo, eu quero talvez mostrar isso para as pessoas, que a gente tem como sim ter uma vida normal e ter Jesus. Tem como a gente ouvir Deus e continuar tendo uma vida aqui, porque foi a oração que Jesus fez pra gente, foi: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. A gente tá nesse mundo. A gente não é daqui, mas a gente tá aqui. Enquanto isso, vamos fazer disso um lugar agradável. Como? Trazendo o ambiente do céu para cá. Porque Jesus também, quando foi orar, ele falou: venha a nós o teu reino, venha a nós, aqui, venha a nós, ambiente terra, o teu reino aqui na terra, como é nos céus. Então tem como sim a gente viver nessa terra, mas no espírito estar assentado com Cristo nos ambientes celestiais. E dentro disso, Tamires, eu quero fazer tipo uma mini entrevistinha contigo, fazer uma live assim dinâmica, te entrevistar. Eu prometo que eu vou parar de falar e deixar tu falar, tá? Tá tudo bem. Mas eu queria que você contasse assim pra gente um pouquinho como foi a Tamires adolescente. Como é que foi assim quando você era adolescente? Porque eu te conheci adolescente, você tinha entre 14 e 15 anos, né? A gente não se conheceu assim, dizer: oi, prazer, eu sou Alexandre, mulher do Rodolfo. Porque eu não era ninguém naquela época. Brincadeira. Brincadeira. Porque as pessoas falam: ah, você não tem problema em ser conhecida como mulher do Rodolfo. Mas, poxa, mas é isso que eu sou mesmo, cara. Quer me chamar de mulher do Rodolfo? Eu sou mulher do cara, o que eu posso fazer? Não tem problema nenhum isso. Porque assim, quem não tem crise de identidade não precisa de títulos e não precisa de rótulos. Às vezes, quando a pessoa tem uma crise de identidade ou ainda não é bem resolvida, ela fala: não, mas eu tenho um nome. Você precisa saber quem eu sou. Não. Você é ok com os papéis que a vida te deu. Por exemplo, a Tamires teve um papel. A Tamires teve. Primeiro ela era filha da... Como é que é o nome da sua mãe? Thelma. Thelma. Ok, a Tamires é filha da Thelma. Ok, a Tamires, irmã da... Carol e da Marjorie.
Isso, ai, Tamires, irmã da Carol e da Marge. Isso faz parte da tua identidade, sim. Não é quem você é, mas fez parte da tua história. Depois de um tempo, você foi a Tamires da Casa Firme, Foi. que era o nome da igreja que quando eu conheci, ela Aham, fazia parte. E ela era a Tamires do Ministério Zoe. E aham, você foi por um tempo isso. E você sim. vai continuar sendo até as pessoas a entenderem que dentro de todos os papéis que a gente já exerceu na nossa vida, tem uma pessoa que é espírito aqui dentro. Uhum, Então, assim, quando o Rodolfo se converteu, todo mundo falava, ah, é o Rodolfo do Raimundos. aham. Mesmo que ele não fosse mais do Raimundos, ele tá há 20 anos que ele já saiu do Raimundos. Ele ainda é o Rodolfo do Raimundos, ele foi. Não é que Verdade. não sou. Não, querido, tu foi. Várias vezes ele falava, não sou mais. Eu falei, não é mais, mas foi. Mas já foi. Isso, você não deixa de ser filha da Thelma. É, jamais. Nem irmã da Carol, nem irmã da Marjorie. Você agora está assumindo outro papel. Então, conta pra gente, assim, como que foi quando você era adolescente? Como é que você ouviu Deus a primeira vez? Tá, eu acho que eu vou precisar voltar um pouco mais, então, da Pode voltar. adolescência Pode para voltar o quanto tu quiser. como eu ouvia Deus. A minha mãe entregou a vida dela para Jesus, eu tinha 3 anos de idade, e ela fez isso na sala de casa, né? Ela estava numa crise muito forte, então ela estava pensando em separar do meu pai, abandonar a gente, sair pelo mundo, assim, nos seus 27 anos, 26 anos, ela tinha 3 filhas, e aí no fim das contas, resumindo muito, ela tinha um Amiga, você tá casamento. cortada um pouquinho na testa. Só levanta o teu Tô? celular só um pouquinho, só pra você não ficar cortada, que você tá tão Oi? linda com esse. Você tá tão linda com essa tiara e o seu cabelo cresceu, hein? Gente, a Tamires tinha Cresceu, né? raspado o cabelo. Cresceu que nem capim esse cabelo aí. O cabelo cresce demais. Glória a Deus. Tá lindo. Pronto, E agora a gente tá aí, te vendo. boa. E aí ela foi para uma cabeleireira, porque ela tinha um casamento e tal. A cabeleireira falou de Jesus para ela, inclusive a avó Meire, porque o relacionamento que a gente desenvolveu foi assim, então tá na minha vida até hoje. E isso 24 anos atrás. E ali minha mãe entregou a vida para Jesus aquela semana, passou a ler as escrituras, meditando nas escrituras, descobriu que precisava orar, começou a orar. E eu sempre fui muito apegada com minha mãe, né? Então ela levantava para orar 3 vezes ao dia, porque ela tinha lido Daniel e descobriu que ele orava 3 vezes ao dia. Então ela orava de manhã, depois meu pai saía do trabalho, de tarde e de madrugada, depois que ele já tinha voltado, já tinha ido dormir. Meu pai não era muito fã de crente, então minha mãe E orava os nas homens horas. começam assim, viu, meninas? Os É homens começam verdade. assim. Depois eles pegam no tranco, né? Quando E a eu mulher levantava começa. com ela. Então, eu levantava com ela, uns 3 aninhos de idade, ela dobrava o joelho para orar, eu dobrava também. Eu dormia em cima do joelho, óbvio, porque eu tinha 3 anos de idade, e ela ia orar. E aí, quando eu tinha uns 4 anos numa escola bíblica dominical, a tia Sheila começou a falar sobre a obra da cruz, sobre Cristo que tinha morrido pelos nossos pecados para salvar nossa alma do inferno, da morte, que ele tinha nos comprado, seu amor que era eterno. E eu me apaixonei por aquele Cristo aquele dia, entreguei minha vida para Jesus. Isso foi em fevereiro de 98. E quando foi no final de fevereiro de 98, inclusive agora já está completando o ano de novo, agora daqui 2 dias, a igreja ia ter uma igreja presbiteriana e era muito comum fazer aquele show de Isso talento, tudo em sabe? São Paulo. Tudo em São Paulo. Uhum. E aí era muito comum fazer show de talentos e eu cismei que eu queria cantar. Eu só cantava em Isso com casa, 4 anos. 4 anos de idade. Subi para cantar uma música chamada Jesus Criança. Muito antiga, inclusive, e ela terminava a última frase da canção, acabou que se tornou o meu maior sonho na vida, né? Ela dizia, eu quero ser também como Jesus. Eu cantei num playback, quando acabou o playback, eu continuei cantando, quero ser também como Jesus, quero ser também como Jesus. Acabou a música e eu continuei cantando, quero ser também como Jesus. Quando eu me dei conta, o Espírito Uau. Santo veio sobre mim. E eu comecei a orar em línguas e chorar em cima do púlpito com meus 4 anos de idade. Na igreja presbiteriana. Da igreja presbiteriana. Detalhe bem importante. Gente, só para você se interagir, tipo assim, ó, 20 anos atrás, na igreja presbiteriana, ninguém orava em línguas. Hoje em dia, tem algumas que ainda não oram, né? Não, Mas hoje em dia,
Hoje em dia já é bem mais aceito, mas assim, Verdade. antigamente é igual aquela coisa, né? Tinha uns mais costumes, tinha igrejas Sim, que, não, não tipo assim, tinha, não na podia ter época não tinha bateria. bateria, não tinha nem Exatamente, bateria na igreja. não podia Guitarra era bater oficial. Eu palma. vivi essa época, Eu, assim. uhum, E aí fui batizada no Espírito Santo ali, e a partir dali, assim, até as professoras da escola bíblica dominical e tal, o pessoal começou a me contar depois, são coisas que eu realmente não lembro, eu sei porque as pessoas me contam, mas que uhum. eu pegava a Bíblia assim com os meus 4 anos e olhava para minha mãe chorando e falava: me ensina a ler, eu quero aprender a palavra de Deus. E eu aprendi a ler pela escritura, então eu aprendi a ler na Bíblia antes de ir para o colégio, e eu comecei a ler a escritura, e já faço isso todo dia, já vai fazer 24 anos. E aí eu apaixonei no Senhor. Então, antes de alguém me ensinar um sim, um não, aquele pode, aquele não pode, eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus. Antes de alguém me dar qualquer regra, antes de alguém me dar qualquer coisa, aí eu aprendi um aleluia. Então eu me apaixonei pela presença de Deus de uma maneira muito forte na minha vida, assim, foi tudo. A partir do momento que eu descobri o Senhor Jesus, eu não queria mais nada. Então eu dediquei ali os meus dias ao Senhor, mesmo muito nova, profetizava já muito nova, tinha sonhos, e foi muito maluco assim. Com 10 anos de idade, foi, Nossa, deixa acredito eu fazer um que. parêntese. Eu nunca imaginei que fosse isso. Sério, eu achei que tu, tipo assim, que realmente, pra tu ver como a gente tem às vezes uma ideia das pessoas, né? Uhum. Eu sempre imaginei que tu tivesse crescido numa família cristã, mas imaginava que, como todo filho de crente, tu tinha tido um encontro na tua adolescência, Não, né? Então, às vezes, não. assim, ó, pra ver como às vezes pode ter sido tocado quando criança, porque eu cresci na igreja. Os Uhum. meus pais eram da igreja, era da igreja tradicional, eu ia na escola bíblica dominical, eu Uhum. amava Jesus, mas eu nunca tinha tido o toque da experiência Uhum. individual. Pessoal, né? Entendeu? Pra mim foi muito doido Por isso demais. isso que eu fui me converter só muito tempo depois. Uhum. Porque eu não tive a experiência. Né? Então, um parênteses aqui para essa primeira parte da live. Uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo muda a vida para Uhum. sempre. Porque contra uma Completamente. experiência não tem argumento. Ah, mas não pode orar em línguas. Mas eu orei. Ah, mas não, como é que vai aprender a Bíblia, ler a Bíblia? Como é que vai aprender a ler estudando a Bíblia? Ela aprendeu. Aprendi. Como é que vai guardar? Não sei. Ou seja, com Deus não tem impossível. Não tem. Ponto. Fecha E parênteses, aí eu me pode lembro que continuar. era uma regra na igreja. Na Uhum. época, só podia ser batizado nas águas a partir dos 12 anos de idade. Uhum. E aí eu depois fui batizada no Espírito Santo, comecei a ler e tal, e comecei a, assim, a perrear meu Questionar. pastor. Não, e imagina, um velhinho, bem velhinho, muito querido, já tá no Senhor, Ele extremamente querido, devia pastor falar assim, Júlio mas César. menina. Ele devia falar assim, menina, não faz pergunta difícil, menina. Você tá me questionando. E aí eu falava, pastor, eu lembro até hoje, eu falava, pastor, eu quero me batizar, pastor. Ele falava pra mim, não pode, minha filha, só pode depois dos 12. E aí eu fiquei, assim, quase um ano na cabeça dele, até que finalmente, assim, foi dia, acho que 20 de novembro, mais ou menos, de 99, procurei ele de novo. Eu, pastor, eu quero batizar. Já tava com 6 anos. E ele falou, não pode, minha filha, tem que ter 12 anos. E ali a resposta que o Espírito Santo me deu para dar para ele foi o que destravou ali as regras na época da igreja presbiteriana, que foi, eu falei para ele, mas pastor, se o Espírito Santo me batizou, por que você não me batiza também? Aí não tinha o que fazer, né? Marcamos o Contra batismo uma que queria experiência fazer. não tem argumento, né? Não Ou tem. seja, você tinha tido uma experiência, ele viu você ter uma experiência. Uhum. Então é aquela coisa. Sabia que Foi. O Lipão da Onda Dura, ele, tipo assim, ele pediu para batizar, pediu para batizar, e eles falavam, não, só o ano que vem. Ele contava no caderninho dele 365 dias, tipo assim, daqui um ano eu posso batizar. Uau, que coisa. Contava. E ele batizou chorando, coisa mais linda do mundo. Uma criança Sei também, de bem. tipo 8 anos. E aí fui batizada, né, nas águas também ali em 25 de novembro de 99. Quando foi uns anos para frente, a gente já tinha se mudado de local, por conta disso a gente se mudou também de igreja.
acabou que fui para uma igreja um pouco mais liberal, né? Na época, Renascer, passei 2 anos ali numa Renascer. E depois, minha mãe tinha sido ungida pastora, tudo, fomos para uma igreja batista. Ela liderava, ela assumiu a vice-presidente da igreja, né? E eu lembro que era fim de ano, né? Cantata de Natal, igreja batista, né? Você conhece. E aí, cantata de Natal, tudo de bom, é evangelística que só. Um monte de gente se converteu. Um monte de gente já se converteu na cantata de Natal. E aí eu tinha meus 10 anos de idade. Já foi 2000, a virada do ano de 2003 para 2004. E eu acordei passando muito mal no dia 31. Passei o dia inteiro passando muito mal, dia 31 de dezembro. Quando foi na virada mesmo, assim, umas 4 horas da manhã, não aguentei. Chamei os meus pais e tal, disse, olha, tô passando mal, preciso ir pro hospital e tal. Eu me lembro que na época a gente tava numa crise financeira muito forte, muito terrível. Mas passando mal do quê? Eu tinha muita dor de cabeça, enjoo, vômito, febre, tava passando muito mal. E aí correram comigo pro hospital, na época um hospital particular. Chegamos lá, fomos fazer os exames, fiz aquela punção nas costas, né? E eu tava com meningite. E ali foi assim, terrível, porque os médicos chegaram a desenganar e falaram, olha, entrega para Deus, despede, né? Não tem o que fazer. Você tinha? 10 anos. Eu tinha 10 anos. E ali, eu me lembro, foi na penúltima noite que eu tava no hospital. O médico autorizou minha mãe a entrar no quarto. E eu lembro que eu falei algo para ela, assim, eu sentia muita dor. Eu tinha uma mistura de meningites, então se eles tratassem uma, eu morria da outra, se eles tratassem a outra, eu morria da primeira, e se eles tratassem as duas, eu não aguentava o tratamento. Então, em resumo, não tinha o que fazer. Ficou aquela coisa paliativa, só administrando dor e tentando conter a febre e tudo. E aí minha mãe esperar você se curar ou tchau. Ou morrer. E minha mãe entrou no quarto e eu lembro que eu tava chorando. Eu falei pra ela, mãe, faz favor. E ela, claro, filha. E eu falei pra ela, ora. Porque eu sei que a única coisa que tá me segurando aqui é que você tá orando pra eu ficar. Então ora pra me liberar, porque tá tudo bem. Eu vou com Jesus, tá tudo certo. E óbvio, né, que mãe que aguenta uma coisa dessa, minha mãe saiu pra chorar. E quando minha mãe saiu do quarto, ela pediu pra ela orar pra tu ir, não pra tu orar pra ela. Menina, tipo, qualquer gente, vamos fazer outro pause. Qualquer ser humano normal iria pedir assim, mãe, ora pra Jesus me curar, porque, né, eu quero sair daqui. Não, a mamãe ora pra me libera de uma vez, pra Jesus me levar, porque eu só tô aqui porque você tá orando pra eu ficar, então... Beijo, mãe! A gente se encontra no céu! Mas depois que a gente, né, encontra com Jesus, não tem nada nessa terra que a gente queira que realmente faça a gente ficar, entendeu? Não tem. Só se for um propósito mesmo do alto. Só se for como Paulo, né? Que Deus fala para ele, quer subir? Claro. Aí ele fala, ó, eu até quero subir, mas tem uma obra aqui para terminar, né? Só por isso mesmo. Eu preciso ir ainda, né? Pois é. E aí ela saiu e quando ela saiu deixou a porta entreaberta. E aquele dia eu vi o Senhor Jesus pela primeira vez. Eu vi Jesus entrar no quarto, pensa num homem lindo de viver. Ele tava... E é engraçado, porque sempre que eu vejo o Senhor Jesus, ele tá sempre desse estilo, assim. Ele tava de calça jeans, descalço, camiseta branca, simples. Entrou pelo quarto, parou do meu lado, eu apoiei a cabeça na barriga dele, assim, alto, forte. E eu pensei na hora, falei, eu morri, tô no céu. Pronto, agora... E eu adormeci ali, fechei os olhos, a dor foi embora, adormeci. Quando eu acordei no dia seguinte, eu não tinha mais sintoma nenhum, já não tinha febre, já não tinha dor de cabeça. Jesus também não me falou nada, só chegou. E a gente fez os exames, tudo. 2 dias depois, os médicos chamaram a gente numa salinha e falou, olha, a gente não sabe muito bem explicar o que aconteceu. Se vocês acreditam em Deus, mãe, se a senhora acredita em Deus, agradece. Tem coisas que a medicina não explica. Mas sua filha tá bem, a gente não sabe bem explicar como, mas tá tudo bem, pode levar embora para casa. E ali foi a primeira vez que eu vi Jesus, assim, aquilo me mudou completamente. Saí dali... A minha pergunta é, como é que você sabia que era ele? Ele é inconfundível. Ele é inconfundível. É impossível não ser ele. Era impossível.
Quando eu E as acredito pessoas que eu precisam tive... entender que quando Jesus se manifesta na nossa vida, a gente sabe que é Ele, Uhum. entendeu? Não tem como não saber, porque é no Espírito. E eu me emociono por quê? Porque eu tive várias experiências dessas. E várias vezes quando eu fui contar para pessoas, as pessoas falavam assim, mas como é que você sabe que era Jesus? Porque às vezes as pessoas romanceiam um Jesus cabeludo, Aham. talvez aquelas vestes, né, daquele jeito. E Jesus se manifesta, às vezes as pessoas veem ele como leão, às vezes as Uhum. pessoas veem os pés, às vezes as pessoas veem as mãos curadas, às vezes a pessoa vê um homem de branco. E a Tamires viu esse homem forte de calça jeans, camiseta branca e Aham. mas aí o que? Ela sabe que era ele porque a manifestação é no espírito. Exato. É como eu costumo dizer isso, quando você está na presença de Deus, é igual quando você muda de casa, né? Aquela casa, aparentemente, ela não era sua, até ela ser sua. Então, até você se sentir em casa. Quando você chega em casa, ainda que você tenha acabado de se mudar, você tem aquela paz, aquela segurança, por quê? Porque você chegou em casa. Quando Jesus chega e você tem uma experiência com ele, é a mesma sensação. Cheguei em casa. Cheguei ao lugar onde eu pertenço. Eu sei que esse é o meu lugar. Ninguém precisa me explicar. Eu sei que eu pertenço a esse lugar. Rodolfo tem uma música que chama Saudade de Casa. Ah, E é da casa. Às vezes as pessoas pensam assim, que casa que ele tá falando? Ele fala, não é essa casa daqui, não. não é essa casa, não. E Eu é tenho assim, uma tipo também, assim, chama vou Saudades da voltar Eternidade. a viver no meu lar. Tipo Uhum. assim, porque é voltar pra casa, a casa que é ele, na real. Uhum. Eu tenho uma também que fala isso, chama Saudades da Eternidade. Eu digo, meu espírito procede de ti, não reconhece nenhum outro Deus, só teu coração eu chamo casa. Então, é um lugar que não Uau, adianta, é boa. é como estar em casa. E ali, quando eu vi o Senhor Jesus, aquilo me mudou muito, aquilo me tocou demais. No meu aniversário aquele ano, eu fiz. Eu estava orando, eu não sei te dizer exatamente onde eu comecei isso, mas é um hábito que eu tenho no meu aniversário, assim. Na verdade, na minha vida, né, diariamente, eu nem levanto o pé da cama antes de falar com o Senhor, mas no dia do meu aniversário, eu passo muitas horas a mais, não falo com ninguém, não vejo mensagem nenhuma, eu só dedico com o Senhor ali, gasto tempo com Ele e tal. E nesse ano de 2004, eu estava ali orando e louvando ao Senhor e agradecendo o nome dele. E eu tinha um plano traçado para minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de muitos planos, assim, sempre fui mais organizada, mais metódica, assim, sabe? E eu tinha um plano para mim. Meu plano era, eu falei, bom, meu sonho sempre foi a justiça. Eu sempre amei essa característica do reino de Deus. Então eu pensava, vou fazer direito, vou advogar por um tempo, vou prestar concurso, vou subir para juíza e vou subindo os cargos que eu quero ser ministra da Justiça. Meu sonho era ser ministra da Justiça. E aí, ali, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Você já tinha isso dentro de você, né, nega? Você já já, tava amor. lá, ó. E aí Amém. eu tava nesse horário aí do meu devocional, no meu aniversário, eu tava orando e também tava com uma vontade muito grande. Eu queria furar as minhas orelhas, porque minha mãe tinha tentado quando eu era criança e não furava de jeito nenhum. Eu falei, bom, vou pedir então de aniversário, vou furar as orelhas. Ali eu tava orando e eu senti o Espírito Santo falar comigo, não fura as orelhas. Não fura agora. Dedica para mim 7 anos, sem furar as orelhas. Daqui 7 anos eu vou te fazer uma pergunta. E quando eu te perguntar, dependendo da tua resposta, você fura a orelha ou não. Eu falei, ó, eu tô ficando doida, mas vamos obedecer, né? E ali fiz um voto ao Senhor. Fiz um voto de não Uhum. furar as minhas orelhas. Não furei as orelhas. Não pulou as orelhas por 7 anos? Por 7 anos. E aí, o tempo passou. Isso é uma coisa também muito comum na minha vida. Eu sempre fiz muitos votos ao Senhor. Davi fala isso num dos seus salmos. Ele diz, eu pagarei ao Senhor os votos que eu fiz. É uma maneira especial, né? Números capítulo 6 diz, Eu fiz quem quiser inúmeras. se oferecer ao Sabia que eu Senhor... fiz até voto de não usar preto? Eu fiz um Oh! voto de. Uhum. E eu gosto de roupa preta, né? Não é por coincidência. Eu Uhum. gosto de roupa preta mesmo. E eu fiquei 40 dias sem usar roupa preta. Nossa.
E Não, aí, menina, assim, cada e coisa. aquele me desconstruiu, e tipo, aí você vai falar, o que que tem a ver com espírito? Você não usar. Ah, porque roupa preta das trevas. Não, porque depois ele fez eu usar calça jeans e camiseta branca. Olha que louco. Ó. Porque eu não uso calça jeans. Eu não uso Ah, camiseta. Então, tipo assim, pra mim, Tamires, pensa, eu fiquei 60 dias meu usando Deus. calça jeans e camiseta branca, assim, ó. Eu tinha duas calças jeans, enquanto uma lavava, eu A usava outra. a outra e vice-versa. E duas camisetas brancas. Eu chorava. Eu sentava Meu na beira da Deus. minha cama e falava, Senhor, quando que isso vai acabar? Aí ele falou assim, você ainda não entendeu Hum, que, tipo assim, não é o que você veste que te faz. não tá por fora. Uhum. É, e aí eu só lembrava desse versículo que você falou, tipo, eu vou cumprir os votos que eu fiz. Eu fiz na Ai, tá presença bom. do Senhor. E ali eu fiz Eu esse voto lembrava ao desse Senhor. versículo aí que você citou. E aí, quando foi no meu aniversário de 17 anos, no ano anterior eu tinha feito, com 16 eu tinha feito um outro voto. Eu apaixonei num rapaz, né? Normal, 16 anos de idade. 16 Menino anos, crente, lógico. normal, gente, normal. A gente é gente, né? Menino crente, filho de Deus, estava na igreja, profeta do Senhor. Tá, problema zero, assim, não tinha nada demais. Mas o Senhor me pediu um voto, o Senhor falou comigo para eu oferecer o meu coração para Ele durante 5 anos. O que eu fiz? Deu perdido no Fez um menino. voto de Nazireu por 5 anos. E aí, falei, não, menino, não foi nem o Nazireu nem depois. Porque esse foi, não, Senhor, eu vou dedicar meu coração ao Senhor por 5 anos. Não vou me relacionar com ninguém, não vou entregar meu coração para ninguém. Pronto, fiz um voto ao Senhor. Esse voto terminaria aí com 21 anos. E aí, no ano seguinte, com 17 anos, no meu aniversário, tô eu lá orando, colocando diante do Senhor. Aí eu já estava trabalhando na época na igreja, eu fui secretária da igreja durante 13 anos. Não recomendo para ninguém, não faça isso na sua vida. Não faça Olha, isso em casa, né? não faça isso em casa, entendeu? Não tenta isso em casa, é loucura. Vai fazer outra coisa, não seja secretária de igreja, vai ficar doido. Mas Por que que ela eu. tá falando isso, gente? Porque todo problema para na secretária. Todos. O do louvor para na secretária, do Ministério Infantil para na secretária, da tesouraria passa na secretária. Tudo vai parar na Tudo. secretária. Acabou o papel de higiênico do banheiro da igreja. Culpa da secretária. Não, gente, Ah, teve vezes de eu estar o carro no ministrando louvor, vocês têm estacionamento tá, noção. o carro que tá estacionado no lugar errado no estacionamento. Pergunta para a secretária. É ou não é? Teve vezes de eu estar ministrando louvor no meio do culto. Assim, tô lá eu ministrando, adorando. Daqui a pouco vem um puxa minha calça assim, ó, por debaixo. Tá precisando da chave, não sei da onde. Eu falo, não, gente, vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Não é possível. Não é possível. Então, assim, não Queda livre, recomendo. né? Não Queda recomendo. livre. Você tá lá, tipo assim, subindo no terceiro céu e alguém pede a chave. Você fala, você tá de olho com a Oi, minha cara. como assim? Mas eu tava ali, os meus planos eram, então eu faria direito. E ali eu ia ingressar nessa área, desse sonho, né, da justiça. E ali, nesse meu aniversário de 17 anos, já estava saindo do colégio, ia prestar para as federais, tudo. E o Espírito Santo falou comigo nesse aniversário, porque no fim do ano eu terminaria o colégio. E o Espírito Santo falou comigo: lembra que eu te falei para não furar as orelhas e tal, lá, lá. E eu tive uma visão. E eu Agora vi uma pode. coisa. Não, foi loucura, assim. Eu tive uma visão incrível. Eu vi uma casa no padrão americano. Essa é a parte mais louca de tudo. Eu vi uma casa enorme, linda, maravilhosa no padrão americano, assim. Vi duas crianças de costas correndo no jardim, um menino mais velho e uma menina. Vi um homem de costas. Na visão eu sabia que aquela era a minha família. Carros na garagem, aquela coisa toda. E o Espírito Santo falou para mim: isso é o que eu tenho preparado para você, se você decidir seguir a sua carreira na justiça brasileira. Eu falei, uai, legal, tô sonhando e Deus tá ainda me abençoando, que lindo, né? Tá provando que eu tô fazendo, que eu tô desejando, ótimo. Aquela visão se fechou, eu abri uma outra visão e eu vi um campo aberto. E trigo, mulher, mas pensa assim, um trigo verde, sabe? Bem verdinho. E trigo, cara, pra todo lado. E eu me via no meio daquele trigo e o Espírito Santo falou pra mim: isso aqui é o que eu tenho pra você, se você Você decidir fica fazer o que eu quero. Aí eu fiquei assim, perdida. Falei, meu Deus, e agora? E aí o Senhor falou comigo: uma coisa, eu não vou te prometer nada. Uma coisa eu te garanto, a minha presença nunca vai te faltar. Eu falei, besta, eu não sou nem nada.
Bora então, fazer Senhor, trigo. então eu tô aí, Bora né? pro trigo. Que ela quer saber da justiça brasileira, eu quero saber da justiça do céu. Aí o Espírito Santo falou comigo. Então, se você quer isso, dedicar os seus dias para mim, e você não vai trabalhar para os homens, você não vai trabalhar para a justiça da terra, fura a sua orelha na porta da minha casa. Aí eu falei, bom, agora estou maluca de vez. E falei com o Senhor, Senhor, o povo vai... Assim, eu já não sou muito normal, né? Já sou, assim, meio fora da caixinha. Se eu chegar com mais essa, o pessoal vai falar que eu tô maluca. Vão me internar, o que eu vou fazer? E eu falei, Senhor, me dá um sinal. E aquele dia eu fui ministrar no culto durante o dia, né? E ali tava ministrando adoração e tal. De repente sobe um pastor e fala assim: olha, não vai nem ter palavra hoje, só quero ler um versículo que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração. Me abre em Êxodo capítulo 14 e começa a ler a passagem do servo da orelha furada. No ano jubileu, o servo, o escravo vai trabalhar por 6 anos. No 7º ano, se ele amar o seu senhor e amar a sua família, e amar a sua casa, e decidir que ele vai entregar a sua vida e que ele ama o seu senhor, ele vai até a casa do seu senhor, diante das testemunhas e fura a sua orelha e será seu escravo para sempre. Eu falei, bom, então não estou muito doida, eu não me lembrava dessa passagem, apesar de já ter lido a Bíblia muitas vezes, eu não me lembrava dessa passagem. Fui até a farmácia, chamei o farmacêutico, falei, querido, vamos comigo até a porta da igreja? Eu lembro que ele até perguntou para mim, é alguma macumba? E aí eu, não, Porque tu sabe que tem umas macumbas que fazem na frente da igreja, né? É sério, minha família já chegou a ir umas vezes nesses lugares. E aí tinha certos trabalhos que tinham que ser entregues dentro da igreja. Não da igreja evangélica, era dentro da igreja católica, porque era a igreja da época. Né? Então, tipo assim, falar, tem trabalho que é dentro da igreja? Tem. Né? Furei a orelha, ele furou minha orelha na porta da igreja. A partir dali eu fiz um voto ao Senhor de que eu nunca trabalharia para os homens. Olha, eu espero que aquele homem tenha se convertido. Moço, se você tá assistindo a live, manda uma direct pra gente. Você que furou a orelha do Tamires. Nossa, ia ser massa, hein? Ouvir esse testemunho. E ali foi muito doido, assim. A partir daí eu me dediquei ao Senhor 100%. Então eu não até assim, sendo sincera, tentei ingressar em algumas outras faculdades, não de direito, porque eu já entendi, não, Deus não quer que eu faça direito, tudo bem. Tentei fazer produção musical. A primeira vez não deu certo, a segunda, eu chegava a fazer matrícula. A quarta vez que eu tentei, no dia de começar as aulas, recebi uma carta da faculdade, da universidade, dizendo, olha, o curso cancelou na universidade inteira. Em resumo, acabou, não tem onde fazer mais. Eu falei, não, tudo bem. Acho que Deus está querendo mesmo falar comigo. Eu me formei só pelo conservatório, né? Fundação das Artes em São Caetano, em música, para fazer aquilo que Deus tinha me falado para fazer. E ali eu passei a dedicar ao Senhor os meus dias. Ministrei ao longo, né, desses, sei lá, os últimos 13, 14 anos aí. Viajei o Brasil inteiro ministrando. E aí a minha adolescência foi assim. O Rodolfo, gente, deixa eu fazer outro parênteses. O Rodolfo foi ministrar na igreja que a Tamires fazia parte. Ele falou, amor, ela é muito mais do que você imagina. Porque ela faz tudo. Eu falei, como assim faz tudo? Ele falou, a Tamires ela faz tudo. Tudo que você precisa, a Tamires faz. Ele falou, ela é a menina mais crente que eu já conheci na vida. Sabia que ele fala isso de você? Ele falou, eu nunca conheci uma menina mais de Deus que a Tamires. Ele falou, e ela cuidou de mim de um jeito, você como? Porque a linguagem de amor do Rodolfo é cuidado, é servir. Entendeu? É tempo de qualidade e serviço. Ele falou, amor, não faltava. Quando eu pensava em ter sede, a Tamires estava com o negócio. Alguém pensava em não sei o que, ela já tinha feito. Eu pensava em afinar meu violão, não estava afinado. Então, tipo, tudo que ele precisava, ele falou, ela fez tudo. Ela é onipresente, ela é tipo Deus. Pois, mulher. E aí passei. Por que eu tô falando isso? Porque realmente ela furou as orelhas na porta da casa do Senhor. E ela servia dentro da casa de Deus. E aí, então, a minha adolescência foi assim, muito radical, né? Muito, extremamente radical. Teve os pontos ruins desse sentido, porque eu não soube dosar.
e eu não soube não tive a quem recorrer que me ensinasse a dosar. Então, eu fui muito extrema. Eu abandonei coisas que não precisava ter abandonado, por exemplo, esportes, lazer, tempo Sim, com a porque mas família. eu entendo, sabe, uma vez eu aprendi isso, que tudo que às vezes a gente abandona, mesmo na nossa ignorância, mas entre aspas, que tenha sido para Deus, ele recebe. Que ele olha Recebe. e fala, tadinha, Deus não ela perde não nada, sabe não. que ela não tá entendendo que isso não precisava, mas eu vou receber Tô do mesmo jeito. recebendo, filha. É igual Tá a gente tudo fala assim, bem. não precisa, né? Tipo assim, não precisa me É levar até a igual. porta. Eu fico Entendeu? Tipo imaginando assim, não, eu vou assim. te levar até a porta. Tu fala assim, não precisa, eu vou. Aí Deus, não, eu faço questão. Então, assim, e Deus é assim com a gente, entendeu? Sim. Tipo assim, tem um monte de coisa que não precisa e Deus fala, não, mas eu vou Vou receber, porque receber. ela tá fazendo isso porque Exatamente. é pra mim, É entendeu? igual aquelas Então, crianças que fazem um desenho na geladeira. Não isso, precisa, vai atrapalhar a mamãe. Mas a mamãe ama do mesmo jeito. Tá lá, fica pendurado na geladeira, aquele desenho horroroso, que isso. atrapalhando, toda vez cai, tem que pegar. Mas ainda assim, recebe, porque tá Mas, ali. exato, Foi o filho que recebe, fez. porque é uma coisa que é de coração, né? Exatamente. Mas então, todo esse período aí, a minha adolescência, aí cheguei no fim da resposta, né? Que a minha adolescência, a minha infância e minha adolescência eu dediquei ao Senhor. Não posso dizer que foi simples, não posso dizer que foi fácil. A Claro. minha família passou por muitos processos. Eu mesma passei por muitos processos na minha própria saúde. Eu fui epilética, tive crises convulsivas assim terríveis dos 14 até 14, 15, 16, 17, 18, Tá, acho que mas até assim, os 20 mais ou menos. tem explicação? Eu sofria de um grande mal, ninguém sabia explicar. Eu tenho os exames antes e depois. Também fui tocada pelo Senhor, não foi imediato como a meningite, foram anos, foram muitos anos. Inclusive, Aquieta Minha Alma, eu escrevi assim. Eu escrevi entre uma crise e outra, eu já não aguentava mais, né? Porque assim, eu não sei se tem algum epilético aqui. Se você está aqui, você é epilético, recebe o toque do Senhor em nome de Jesus, seja curado. Talvez você não seja Em nome de curado hoje, Jesus. mas você vai ser curado no processo do Senhor para sua vida. Amém. Então, eu passei esse período muito, muito difícil. Tudo é É uma possível ao enfermidade. que crê. Quando Jesus curou aquele jovem que era epilético, que que como é que Aham, esfumava e tal, o pai dele falou isso. assim, olha, e achava que era por causa de um demônio, né? Você não sabia se ele tava, mas era tipo assim, na verdade era uma epilepsia. Uhum. E quando Jesus foi repreender, ele teve uma crise epilética. É aquela coisa, Jesus falou pro pai dele, tudo é possível ao que crê. E eu sempre falo isso, não ao que duvida. Às vezes a gente duvida que Deus Uhum. pode fazer na nossa vida, mas eu quero liberar É. essa palavra sobre a tua vida. Às Amém. vezes não é imediato. Teve um cego que Jesus curou na hora e teve outro cego que Jesus teve que orar 2 vezes. E teve outro cego ainda que teve que andar quase 10 quilômetros até o tanque de Siloé. Então É, tem pessoas que Deus cura imediatamente, tem coisas que Deus cura num processo. É no meio do exatamente. caminho, né? Mas Jesus falou assim: se tu creres, se tu podes, qual que é o nosso papel? É crer. É crer que Deus Exatamente. pode fazer sim. Se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus fez na minha Exatamente. vida, Ele pode fazer na sua. Se Vai Deus fez fazer na na vida da sua. Em Tamires, nome de Ele pode Jesus. fazer na sua também, porque Ele é o mesmo. Ele é. E eu tava ali, uma enfermidade assim, muito humilhante, né? Porque você não tem controle do corpo, você não tem controle do que você faz, do que você não faz, de onde você tem a crise. Pergunta: as pessoas não achavam que você ficava endemoniada? Opa! Tinha tudo, minha filha. Todas as opiniões. Tinha gente que achava que era para chamar atenção, porque tem gente Ah, que é assim. claro. Não, você tá Claro que você vai afim, se você jogar. tá com Lógico, você vontade. vai se jogar no chão assim, tipo assim, quase morrer, né? Pronto, não quer Asfixiada, nada. enrolar a língua, enrolar o olho, porque você tá querendo chamar Tá afim de atenção. chamar atenção. Tem gente que fala que você tá endemoniado, tem gente que fala que você está carente, tem gente, cada um tem uma opinião, né? Então, no fim das contas, é aquela coisa. A única opinião que realmente importa a nosso respeito é aquela que veio de Deus, porque quem Isso, nos porque criou às vezes foi as Ele. pessoas nos julgam. A gente tá, às vezes, num processo e as pessoas vão achar coisas. É, Só que o que acontece? Não importa o que as pessoas acham, porque o povo tem opinião. Aprenda a não se ofender. Você que está nos é, ouvindo, nós temos 1.700 pessoas ouvindo agora e mais as que vão nos ouvir depois.
Não importa, importa a voz que você está ouvindo dele, a origem. E no meio do processo, conforme você for reagindo isso, não crie expectativa que as pessoas vão te entender, porque muitas coisas não têm explicação. Como é que você foi curada da meningite? Os médicos não sabem explicar. Como é que você foi curada da epilepsia? Ninguém sabe explicar. Da meningite foi assim, ó, um toque, você foi curada. Da epilepsia demorou 4, 5 anos. Não foi? Mas o que acontece? Exato. Mas foi E uma foi um cura toque do de Deus e mesmo foi uma jeito. cura. Exatamente. É uma cura. E Um cego ali- foi curado imediatamente. Outro cego teve que andar. Mas qual que é a maior glória? Ninguém sabe, porque é aquela coisa. A glória de Deus está sendo manifesta na nossa vida. Nas pequenas É como a e nas escritura grandes diz, né? coisas. Multiforme sabedoria. Deus vai se Exato. manifestar hoje de um jeito e amanhã de outro. O próprio Elias que se acostumou, talvez, de ver o fogo descer do céu, a Bíblia diz que depois Deus já não estava no fogo. Então Deus falou com ele por uma brisa suave. A gente tem que Exato. aprender Porque às a vezes as pessoas discernir ficam Deus naquela nas coisa, eu vou situações. fazer um jejum de Daniel, porque Deus falou comigo uma vez no jejum de Daniel. Aí a pessoa faz 21, 42, 63 e nada. Porque às vezes Deus se move para quê? Para você se mover. Deus vai para a próxima fase, entendeu? Vai para a próxima fase. Agora você me busca diferente, me ouve diferente, né? Enfim, pode continuar a tua história. E aí Eu tô amando a história. foi muito, foi muito doloroso, assim. Aí eu tava, era 13 de dezembro, eu procuro guardar datas, assim, eu sou tão metódica que até isso eu gosto de lembrar, sabe? Eu tô quase 13 de perguntando teu dezembro. signo. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira que eu não resisti a brincadeira. 13 de dezembro de 2010, eu entrei pro quarto, assim, depois de ter uma crise convulsiva terrível e foi muito ruim porque eu perdi a minha liberdade, eu já não podia ir sozinha. Eu para ir pro curso eu tinha que ir com alguém, para ir no banheiro não podia nem trancar a porta. Era triste, assim. Eu odiava, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Foi ótimo porque Deus me ensinou muito nesse processo a confiar em pessoas, até Olha o que ela acabou de com ouvir. elas. Olha o que ela acabou de falar. Foi ótimo, porque Deus me ensinou um monte nesse processo. Aí você vê quando a coisa passa, você acha ótimo. No processo não é gostoso. No processo Não. você murmura, no processo você Tá pra reclama, morrer. no processo você se questiona. Mas depois que passa, você fala, foi ótimo. Ótimo. Entendeu? Às vezes tem coisas, talvez você tá na fase da murmuração, talvez você tá na fase de questionamento, talvez você tá na fase, tipo assim, por que que isso tem que acontecer comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, né? Por que que eu tive que ser abandonada por alguém? Por que que eu estou sofrendo por amor? Por que eu fui despejada da minha casa? Ou por que que eu fui abusada? Mas eu tô te dizendo, tem um dia que na tua vida que vai chegar, que você vai falar, ainda bem que isso aconteceu, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. E eu quero profetizar isso na sua vida. Se você está no meio do caminho, não pare. Porque vai ter um dia que você vai falar, ainda bem que eu passei pelos processos, porque hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje. Talvez você olhe para a Tamires e fale, nossa, ela é uma mulher tão forte, ela é uma mulher tão decidida, ela é tão segura de si, ela ouve Deus, ela paraná. Mas mal sabe você, agora você sabe, que ela passou anos se questionando por que que isso está acontecendo comigo. Não, Mas hoje você entende. Minha família passou muitos despejos. Ó, até os 18 a gente tinha passado 6 despejos. Um deles foi na noite do Natal. Todo mundo ceando Natal, a prefeitura derrubando nossas coisas dentro de casa, enfiando no caminhão para levar embora. Então, assim, tudo que você pode imaginar, passei. O que você citou aí, passei. Me matou? Não. Morri? Não. Me fortaleci no Senhor, como está escrito. Então, ali eu tava quebrada, realmente quebrada. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei e tal. Mas esse dia eu decidi que Deus não precisava me responder mais nada. Peguei meu violão, quer saber? Se eu morrer, morri. Se ficar com sequela... Se perecer, pereci, né? A oração de Esther. Assim, então tá aqui. Esse foi uns dias chaves na minha vida, quando eu entendi o que Esther falou, tipo assim, se eu vou na presença do rei, e se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Foi isso que ela quis dizer. Exato. E aí entrei no quarto, peguei o violão, tava com o Salmo 42 aberto e comecei a tocar ali
a música de um irmão que eu pessoalmente não conheço, na verdade não tenho nenhum contato com ele, mas foi a música que eu entrei ali adorando o Senhor, que chama Odre na Fumaça, do Salomão. E ele canta, mas quando haverá de me consolar, baseado em Salmo 119, né? Ele diz, preciso viver tuas promessas e tal. Ele começa a dizer, como odre na fumaça, preciso teu vinho e tal. E ali eu abri no Salmo 42, lendo, meditando, né? Como está escrito, como a corça suspira pelas correntes das águas. Minha alma suspira por ti, minha alma tem sede de Deus. Quando eu irei? Quando me verei? Tô comendo as minhas lágrimas todo dia. As pessoas ficam me perguntando, cadê Deus, né? Aquela coisa básica, que você está sofrendo, ninguém fala, o Senhor é contigo. O Senhor fala, as pessoas falam para você, cadê Deus mas agora? Você... Isso, mas e Deus não está falando nada com você, né? Tipo assim... É o fim. Você, aí, né, quem é do mundo fala assim, mas você não é cristã? Ou você não é do louvor? Eles fazem. Quem que pecou? Esse é o pecado de agora ou foi o pecado de antes? É por isso que você está pagando agora? É o cego. O cego é assim, quem pecou, ele ou os pais? Exato. Tipo, não, ninguém teve que andar 10 quilômetros no sol quente do meio-dia por nada. Mas assim, aí o que que acontece? Só que os fariseus foram perguntar para ele depois, quem te curou? Quem é Jesus? Ele falou, não sei. Eu só sei de uma coisa. Você que eu era cego? Eu sei que eu era cego e hoje eu vejo. Tipo assim, ó, beijo, fui. Tchau. E ali entrei, meditando, eu comecei a chorar aquela melodia de Aquieta Minha Alma. Chorei a música inteira primeiro. Depois eu comecei a cantar Aquieta Minha Alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto e tal. E fui, compus aquela canção. Depois cheguei, mostrei para outras pessoas. Num espontâneo. Foi, cantei a música. Na verdade, a maioria das minhas músicas nasce assim. Eu pego o violão, começo a orar, pego a palavra e vou embora. Eu sei, aí... porque você é uma salmista, né? O Rodolfo também é salmista. Tipo, aquela coisa. Rodolfo é mesmo. As músicas saem de um momento com Deus, entendeu? É de um momento com Deus. Você acessa um lugar e pronto. Tem um momento com Deus. A música tá ali, né? Você só vai buscar. Isso. E aquela coisa, eu ouvia as tuas músicas muito antes do Aquieta Minha Alma ser um sucesso. Uhum. Né? Tipo assim, eu lembro do Deus Poderoso, né? Daquele CD. Eu tinha ele. Aquele. Mas o que? Eu lembro de uma música que marcou minha vida. Eu sou filho do fogo. Sim. Tipo, aquilo lá, meu Deus do céu. Pois é. E ali eu não sabia. São músicas que são forjadas no secreto, né? Às vezes as pessoas veem a música pronta, mas não sabem o processo que você foi moída para até escrever. Não sabe? E uma canção, ela vai alcançar uma pessoa, ela vai trazer uma mensagem para ela, mas outras pessoas até podem gravar, outras pessoas podem cantar, outras pessoas podem mexer, pode ser o que for, mas só quem fez a música sabe. Deixa eu perguntar uma coisa, você ficou rica, amiga, com a música? Ale, você acredita que as pessoas realmente acham que eu sou rica? Gente, canal do YouTube não é meu, tá? Tudo assim, ó, Deus abençoe, eles repostam em não sei quantas mil coisas, né? Tipo assim, porque aquela coisa, tem um monte de canal que ouve a tua música que não é o teu canal, entendeu? Que não é nada. Tipo assim, a pessoa que reposta. Pois é. E no eu Brasil... tenho um canal novo, inclusive, que eu abri, que é meu. Sim, o Tamires Garcia, né? Eu já tinha... Esse é o meu canal. Tem lá suas 40 mil pessoas, tá uma bênção. Só tem quem ama Jesus, não ama Jesus, não vai pra lá. Fica aí onde você tá. Não quer amar Jesus também, não chegue perto de mim. Se chegar perto de mim, vai sair amando Jesus. Então é esse o ponto. Mas não fiquei rica, não saí distribuindo dinheiro, nada. Continuo, como a palavra diz, né? Eu não penso de mim mesmo, nem além, nem a quem. Meu coração não se elevou, meus olhos não se levantaram. Eu fiz calar minha alma e coloquei... Não, e aquela coisa, essa oração de Davi, do Aquieta Minha Alma, ela é aquela coisa. Ele estava falando para ele mesmo. Tem coisa que é aquela coisa. Quantas vezes eu fiz assim, ó. Cala a boca. Exato. Porque às vezes a gente pensa que é a voz do inimigo. Não, gente, a nossa alma ela tem desejos. Às vezes o que você está repreendendo Satanás é a sua própria alma, que ela tem que ficar quietinha. Por isso que a gente faz jejum, para ensinar para a alma e para carne. Quem manda é o espírito, entendeu? Então, ó. Por que te perturbas dentro de mim? Fica quietinha aí que tá tudo certo.
uma hora Fé em Deus, o você Senhor vai ainda... ver. Isso aí. E Entendeu? ali Isso eu não sabia, Ali. Então essa foi a minha adolescência foi assim, entre muitos processos, mas também extremamente envolvida na presença de Deus. Sempre fui muito radical na obediência ao Senhor, muito radical na dedicação da minha vida para Ele. Deus sempre teve Não, eu sei, tudo porque de mim. várias vezes as pessoas faziam convites, né? A gente já chamou o ministério dela para ir tocar, tipo, eles não vão em qualquer lugar, não. Olha, e é assim, a gente tem gente que gosta de viajar por viajar, e beleza, nada contra, Deus te abençoe. Sim, Mas, sim, assim, mas era com propósito, eu lembro, era com eu gosto de propósito. ir quando Deus me envia. Se Deus me Uhum. envia, eu sei o que Ele tá fazendo. Se eu vou Uhum. porque eu tô indo, aí eu tenho que bancar a coisa, entendeu? Eu tenho que trazer, eu tenho que funcionar. Eu não Isso aí, funciono. Se a isso presença do aí. Espírito não me leva, eu não quero ir para canto nenhum. Então, minha Eu oração é faço como isso com as minhas Moisés, Senhor, agendas não me também. Eu faz quero sair ir desse lugar. onde eu sou convidada, onde o Senhor tá me levando. Tipo assim, eu quero ir num É. lugar onde a pessoa entende do que eu tô falando. Eu não quero ir cumprir agenda, né? Porque cumprir Uhum. agenda, tipo assim, contrata um empresário e Não, e faz de uma agenda pra verdade, entre você. cumprir a gente e ficar na minha casa, eu prefiro ficar na minha Eu prefiro casa. ficar na minha casa. Eu amo a minha casa, entendeu? Eu também. Mas não me faz, a oração de Moisés, não me faz sair desse lugar se a sua presença não for comigo. Não E eu foi não comigo. sabia que, Mas na eu verdade, mando Deus. anjo. Eu mando anjo, Tamires. Pô, não, ixi, Não, senhor, o anjo não. O anjo é muito bom, amo o anjo. eu não Mas se o entreguei minha senhor vida não para for, anjo, não. não é? Por isso Eu que Jesus entreguei minha vida deixou para o Espírito cordeiro. Santo. Jesus falou: eu vou pro Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo para quê? Para ele estar com vocês todos os dias. Todos os dias. O Yeah. Espírito Santo é o que vai te ensinar. Eu falo isso. O Espírito Santo é a tecla SAP da voz de Deus, né? Tipo E assim, para ele vai te mim, ensinar. Isso, ele vai te yeah. ensinar a ouvir, ele vai te ensinar a ler, ele vai te ensinar a falar, né? As coisas básicas do espírito, né? Assim como a gente aprende na nossa carne como criança, como falar, como ouvir e como entender as coisas, o Espírito Santo é esse que vai te ensinar isso, né? E você teve o toque do Espírito Santo bem nova, mas foi uma crescente, Uma né? construção. E talvez Exatamente. você que está ouvindo pensa assim, nossa, mas eu não tive isso. Não, mas você está ouvindo isso. E a gente começou a live falando, testemunha é isso. Quando a gente está falando o que Jesus fez na nossa vida, a gente está liberando. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, quando a gente profetiza, a gente está profetizando que se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Se Amém. Deus tocou você uma vez, Ele toca você de novo. Se Deus já te curou uma vez, Ele pode te curar de novo. Se Deus abriu o deserto uma vez e botou um rio lá no meio, Ele pode fazer de novo. E sabe o que? Às vezes Ele pode secar o rio e fazer você passar seco, como Ele já fez, né? Porque Deus não é Deus de fórmulas. Deus é um Deus que se renova. Eu até vi uma pergunta assim, quando você colocou divulgando da live, né? Alguém acho que colocou lá, tem fórmula, tem uma fórmula mágica para a intimidade com Nossa, Deus. vamos vender e Não, ficar rica, Tamir. né? Olha, não tem Escrever um livro, fórmula. como... As Não é pessoas, às uma vezes, fórmula. não é uma fórmula, gente. As pessoas, às vezes, Não é. elas querem que a gente conte como eu faço para ganhar meu marido para Jesus. Todo mundo fala, nossa, você ganhou o Rodolfo para Jesus, como é que a gente faz? Falou, não, se eu soubesse como é que é isso, eu tinha feito um livro com 7 passos para ganhar seu marido para Jesus, vendido e tá em primeiro lugar lá na La Selva. Mas não foi isso, porque Deus não é assim, Deus se move. Não. Eu sempre digo, Não é quem uma ganhou... fórmula, mas tem um padrão, né, Não, e Ali? sabe o que é mais louco, Tamires? Eu falo isso, vou morrer falando. Quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi Jesus. Uhum. Não fui eu. Foi Jesus que ganhou ele para ele mesmo. Eu só transbordei algo que estava dentro de mim, né? Que esse é o nosso papel, é a gente transbordar daquilo que ele está nos enchendo. E quando digo isso, né? Não é uma fórmula, realmente não é uma fórmula, mas existe um padrão. E eu acho que até para a gente tocar só pelo menos no tema da live, um instante, a escritura diz, Salmo capítulo 25, versículo 14, o temor do Senhor, né? Ele começa dizendo assim, ó, a intimidade do Senhor, já que a gente quer falar de intimidade, é para aqueles que o temem. Então ele dá um passo, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, tem 2 níveis aí, ele me mostra 2 níveis de relacionamento com Deus. O primeiro nível que a gente vai entrar é o nível da intimidade. Você vai desenvolvendo.
Você vai conhecendo a Cristo, E você vai quanto tendo a mais sua você face vai, por revelada. exemplo, a gente tá aqui nessa live, quanto mais eu tive tempo com você, mais eu sei a teu respeito. Né? Você Exatamente. começou contando a tua história lá de trás, então hoje, o quê? Eu passei tempo com você numa mesa, porque nós estamos aqui sentados Aham, numa mesa, tendo uma troca de intimidade, onde eu tô sabendo informações a teu respeito que eu não sabia. É exato. aquilo que eu falei, às vezes a gente tem um pré-conceito, não é preconceito, um Aham. pré-conceito. A gente acha uma coisa da pessoa que quando a gente vai passar tempo com ela, fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim. E Nunca a gente é imaginei. assim com Deus também. A gente acha que Deus castiga, que Deus tá bravo, que Deus se esqueceu, que Deus tá te punindo, que tô sendo provado por Deus. E Deus fala, eu nunca falei isso. Aham, Nunca te... Isso aí não, 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 não. Né? exato. Então são coisas que a gente pega com a nossa mão Yeah. que são frutos das nossas escolhas, Padroniza a gente Deus, acha que né? foi Deus. Yeah. Mas esse é o ponto do começo da intimidade, onde a intimidade com Deus começa. E esse, para mim, foi um ponto muito essencial no meu relacionamento com Deus, o temor do Senhor. E as pessoas falam assim, ah, mas não tem que ter medo do Senhor. Mas o temor do Senhor, no original, é medo mesmo. Medo. Mas não é um medo de, meu Deus, esse Deus é um Deus distante e carrasco. Não, é um medo de, eu te amo tanto que eu tenho até medo de desagradar você. Não, eu faço é de tudo porque eu quero Mas eu sou alcançar o assim teu com meu coração. marido. Eu falo, não, eu tenho que ir pra casa porque o Rodolfo tá me esperando. Ah, mas você tem medo dele? Não, eu não tenho medo, mas é uma mistura de respeito com algo assim. Eu não quero que Isso, ele ache que eu não estou amando ele. Eu não quero que exatamente. ele ache que ele tá abandonado. Exatamente. Ah, mas Então a você tá indo intimidade pra com o casa. Senhor Tipo começa assim, no mas fica temor. aqui. Mas fica aqui, o Rodolfo tá bem lá. Eu falo, sim, eu sei que ele tá bem, mas eu sei que ele vai me ligar daqui alguns minutos dizendo, e aí? Você não vem pra casa? Eu não venho E pra eu? casa. E eu? Exatamente. E Deus fala assim pra mim, e eu? E eu? Você não tem Então tempo a pra mim? intimidade do Senhor começa no temor. E aí a gente vai desenvolvendo o relacionamento com Ele, a gente vai gastando tempo, como a gente tem feito aqui. E a vida com Deus não é um monólogo, que você, inclusive uma lista de pedidos, você vai falando para Ele, Deus, preciso disso, daquilo, daquilo, daquilo. Não, é a hora que você faz silêncio e deixa o próprio Deus falar. Ah, mas Deus não fala comigo. Claro que Deus não fala com você, a Bíblia está fechada até agora, Deus não vai falar nada mesmo. Então, abre a Bíblia, vê o que Deus está falando, porque Deus está falando toda E às hora. vezes eu falo, ai, Deus não Toca fala a comigo. Bíblia. Claro que não para de falar. Pois é. Na hora de... É igual um marido e mulher. Se a mulher só fica ali grelhando, grelhando, falando, o marido fica... Posso? É assim como Cristo é com a igreja, assim é um homem e sua mulher. Ou seja, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Assim, E aí o quê? De ser um, de ter tempo, de ter troca. uhum. Yeah. Jesus não quer só vir aqui ouvir a tua reclamação, né? Eu não posso chegar ao meu dia e só reclamar pro meu marido e falar, ah, é, porque tá ruim, porque... É assim, 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 assim. Não. Isso. Não, é uma troca, porque eu também tenho que ouvi-lo, Exatamente. servi-lo, E amá-lo. aí ele desenvolve, né, Ali? Aí ele diz, o temor do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aí ele continua. E para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então tem dois níveis. Tem gente que a gente tem uma amizade tão grande que a gente fala, meu, eu sei que essa pessoa gosta, eu sei que essa pessoa não gosta. Se eu passar numa loja, eu sei Não, exatamente que perfume e que ela você olha usa. pra pessoa, você já sabe até o que ela tá pensando, Acabou. Agora tem né? um nível mais profundo do que a intimidade com alguém, é a aliança. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu posso viver Muito bom. intimidade com Deus, ou eu posso viver com ele uma aliança. E a aliança é diferente. A aliança, o nível é mais profundo, né? E é aí que você aumenta o nível da sua Essa eu intimidade peguei com pra Deus. mim. Quando você entra com ele em aliança. Porque em aliança, aí você cede, em aliança, você não importa o que a vida trouxer, para quem você tem intimidade, uma hora ou outra, natural, sai uma faísca aqui, sai uma faísca ali, uma hora esfria, outra hora aproxima, mas aliança não. Você tá com a pessoa até o fim e acabou. Tipo assim, não, eu tenho uma aliança, querido. Então, Tem uma assim, a aliança, gente não vai quebrar acabou. essa E aliança por Deus nada. tem uma Então, você vai. aliança. Deus tem uma aliança conosco. Agora, a questão da coisa toda é, nós temos uma aliança com Ele. Deus nos deu de conhecer a profundidade dessa aliança a partir do nosso relacionamento com Ele, de temor e intimidade, porque é lindo ter intimidade, é maravilhoso. A vida de intimidade com o Senhor é maravilhosa. A vida de aliança com o Senhor, ela é maravilhosa, mas ela é mais profunda, ela exige mais.
E ela é um nível que o Senhor está convidando apenas aqueles que temem. Se você não teme, não tem como você ter aliança com o Senhor, não tem como Ele te dar de conhecer a aliança com Ele. Então, isso faz todo sentido. É aquela coisa, como a gente entra no próximo nível de intimidade. E a gente encerrar essa live com isso, tipo assim, o próximo nível de intimidade é a aliança. É como se fosse um namoro, noivado e casamento. O fim, Jesus, ele quer casar com a gente. Ele falou, a festa é uma boda. O que é uma boda? É um casamento. Falando em casamento, o noivo apareceu. Não, é o marido, né? Mas aí o que acontece? Tem a fase do namoro, de conhecer. Tem a fase do noivado, que você passa a conhecer a intimidade do outro. Conhece família, conhece os defeitos, conhece um monte de coisa. Mas, na verdade, tudo isso é uma preparação para quê? Para a aliança. E a aliança, ela é inquebrável, né? É aquela coisa, você pode decidir não usar mais. Mas eu tenho uma coisa, Deus nunca vai quebrar a aliança dele com a gente. Quem quebra é a gente. É a noiva que decide, não quero mais Jesus. Né? Mas assim, o noivo, ele fala, não. O que tem é aquela coisa, Apocalipse diz, né? Tua porta e bate, aquele que eu vi e abri, então eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus, ele quer entrar na sua casa, não te visitar, ele quer entrar, sentar e ter um morar tempo ali com você. Isso, exatamente, ter um tempo com você. O cear é o quê? É onde há uma troca, que você come, a gente compartilha das mesmas coisas. E o que eu vejo? Esse nível da aliança tem tudo a ver com o casamento. Porque uma coisa é a fase do namoro. Tem muita gente que namora como se fosse casado, mas não é a mesma coisa. Noivo também não é marido, ainda. E o alvo, o que Deus é na nossa vida, é quando você entra na aliança com Ele, é uma coisa eterna. Então é aquela coisa, eu vou voltar para casa no horário que eu combinei com o Rodolfo. E eu sou uma mulher super independente, eu gosto de ter meus horários, eu gosto de fazer minhas coisas. Só que o quê? Eu tenho um marido, eu tenho uma aliança com ele. Então eu volto para casa, não é porque eu tenho que voltar para casa. É porque, tipo assim, eu amo tanto que eu não vou deixar ele me esperando. Eu não vou deixar ele sozinho. Porque eu não quero que ele fique achando que eu não o amo. Porque às vezes as nossas atitudes mostram que você não ama. As nossas atitudes às vezes mostram que a gente não tem uma aliança, a gente só tá ficando. Aí por conveniência, né? Você não me deixa sozinha, não te deixa sozinho. A gente se liga, bom dia, tem alguém para dar, né, um like, aliança, leva... aliança é se tornar um, né? É você se tornar um só, tudo em comum. É você, ele em você, você nele, de um ponto que as pessoas olham que se confunde. E não tem como ele negar, em mim e eu nele, né? Exatamente. Não foi a oração de Jesus, Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu e tu somos um. E tipo assim, aquela coisa, ser um com eu ele. Acho muito linda aí você pensa assim, o homem se unirá à sua mulher e juntos serão uma só carne. Por isso que é o homem, assim como a mulher, assim que isso é a igreja, ser um a ponto de eu vou fazer para ele, porque é para mim que eu tô fazendo. Uma vez Deus falou isso para mim, toda vez que você tá servindo seu marido, se você entender que é para mim que você tá fazendo, não dói mais. Eu falava, meu Deus, tem que fazer isso para ele? Ai, que saco. De novo. Tipo, meu Deus, criatura, né? E eu de novo fazer, porque às vezes aquela coisa, não é assim que a gente aprende. A gente aprende que a gente tem que se vira. Tarará. Aí Deus falou isso pra mim. Se você entender que quando você tá fazendo isso, é pra mim que você tá fazendo. E naturalmente é pra você. Quando você entende que amar é dar prazer pro outro, é servir o outro, porque isso dá prazer pra você. É igual você dar um presente. Tipo assim, eu amo comprar presente, eu amo dar presente. Eu não gosto de ganhar muito, mas eu amo dar. Porque isso me dá prazer. Deu outro feliz. Jesus falou. Por isso que Jesus falou, muito melhor coisa é dar. Porque quando você entende no prazer de dar, de se doar, de se entregar, de ter uma aliança, você não quer mais nada da vida. Porque é muito melhor. Eu acho linda a expressão de Paulo, ele diz assim, e ser achado nele, né? Ele diz, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Deus, porque eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar da comunhão dos seus sofrimentos, ser conforme a ele como se fosse na morte, e ser achado nele, não tendo justiça própria. E isso é uma loucura, porque ele não fala que Cristo vai ser achado em mim. Ele diz, eu vou ser achado em Cristo.
A coisa é tão louca que a aliança de Paulo e de Cristo era tão profunda, e eu quero viver essa Porque eles aliança se que eu na minha confundiam, vida. né? E quando as pessoas olham para Cristo, elas falam: eita, Paulo tá ali. Não é só o inverso. É muito legal quando as pessoas dizem: nossa, eu tô olhando para você, ali eu vejo Jesus. É demais. Mas tem um outro nível das pessoas poderem olhar para Jesus e falar: eita, a Ali tá ali. É isso que Paulo está dizendo. Eu ser achado nele, não tendo uma justiça própria. Não é por causa de quem eu sou. Quando as pessoas olharem para Jesus, elas vão lembrar de mim. Porque eu tô como ele. Nós temos uma aliança. Nós nos confundimos até. Então, esse é um nível de aliança que eu creio que a gente precisa entrar. Não só Cristo em nós, mas também nós em Cristo. Toda a nossa vida em como um com ele, em comunhão completa. Que coisa mais maravilhosa. E você vai entrar nesse próximo nível de intimidade, né, gente? Logo, logo. Tá Vai chegando, estar 23 casando. dias, Ali. 23 dias, amiga. 23, meu coração tá assim, ó, meu Deus. Meu Deus, eu vou te falar assim, ó. Vai valer tudo a pena. Sei que essa música não é tua. Vai valer a pena, mas você vai cantar ela. Senhor, Verdade. valeu a pena. Eu vou te dizer, casamento é aquela coisa, você vai entrar numa próxima fase de aliança. É aquela coisa. Não fui eu que programei o tema da live, foi o pessoal que fez a arte. Uhum. E falou, tipo, não, como entrar no próximo nível de intimidade com Deus. E é isso, você tá entrando numa aliança, né? Você Uhum. vai entrar, tipo, sair da fase só da intimidade, mas vai entrar na fase da aliança, que você faz não só para agradar o outro, mas você faz porque você entende que isso te faz bem. Uhum. Que agradar ele te faz bem. E outra, tem um nível de você, quando você for servir o teu marido, tá um com o teu marido, você vai falar, nossa, isso é tão parecido com o que eu faço pro Senhor. Uhum. Eu tava conversando, inclusive, exatamente isso hoje com meu noivo, Daniel. Eu falava pra ele, amor, é tão simples. Eu acho tão interessante que quando Jesus, quando na Escritura Paulo tá falando a respeito do marido, da esposa, né? Ele diz assim, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele não fala pra esposa amar o marido. Não, ele fala Por para quê? Ele respeitar. fala, honre ao seu marido como ao Senhor. Aí eu falo pra ele, amor, tô te honrando bem? Você tá se sentindo honrado? Porque é natural da É mulher porque o amar. homem Não quer tem se como sentir uma mulher honrar respeitado, o homem quer se alguém. sentir honrado. Não O tem homem como uma quer se mulher amar sentir e não honrar e não amar, né? É impossível. Não Eu tem não como. consigo honrar uma coisa que eu não amo. Eu também Ou se eu não. honro, é porque eu amo. Não, e assim, eu Então não é consigo natural. amar uma coisa que eu não respeito. Também não. E principalmente, né, aquela coisa, o homem, por isso que fala, mulheres, respeitem os seus maridos. Tipo assim, que seja pro... Elas não entendem que é para benefício próprio, porque como você não vai se Uhum. sentir atraída, você não vai amar se você não respeitar e Não não honrar. respeitar. É uma coisa que se confunde com a outra, entendeu? O que é que vem Exatamente. primeiro, o ovo ou a galinha? Tipo, não sei se eu ama e honra, honra, ama, Tá honrando. tudo junto, tá tudo junto. Porque você ama o Senhor, então como que você diz que ama se não honra? Por que vocês dizem que me amam se não guardam meus mandamentos? Ou seja, Jesus está falando, para vocês me demonstrarem o amor que eu quero receber, você tem que me honrar, tem que me respeitar, tem que servir. Yeah. E tudo isso está junto e misturado. Quero Yes. profetizar sobre a tua vida, amiga. Você vai entrar na melhor fase da sua vida. Amém. Com Deus, porque você vai entender coisas de Deus que você ainda não sabe. E Amém. o teu relacionamento com a terra. Você Amém. vai melhorar tudo, porque você vai estar entrando em níveis profundos e mais altos, mas ao mesmo tempo aqui você vai Amém. entender muitas coisas. E eu quero me colocar à disposição se você precisar de algumas dicas em qualquer área, tá, amiga? Combinado. Eu te chamo. Eu te chamo. Tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Vocês vão tirar um print? Eu tinha pedido para a Tamires para ela tocar uma música, mas ela tá com dor de garganta. Então, Tamires, você vai ter que fazer uma live comigo depois de casada para contar, Pronto. Ó, maravilha. para cantar, amiga. Combinado. Né? Mas eu quero liberar isso sobre você e sobre vocês que estão assistindo, que quando você entrar nesse nível de aliança profunda com o Senhor, você vai começar a experimentar algo muito mais leve. Porque ter intimidade com Deus é bom, mas ter aliança com Ele é uma coisa eterna. E o que Deus pediu, que falou com Noé, foi: eu vou ter uma aliança com o meu povo. É uma aliança. Deus é Deus de aliança. A arca era a arca da aliança.
A arca da presença era a arca da aliança. Tipo assim, o homem em Deus e Deus no homem para sempre. É aquela coisa. A aliança é uma coisa tão. Tanto é que ela não tem fim, né? Por que o símbolo da aliança é um círculo? Porque ela não é que a aliança, a gente usa aliança por causa desse círculo aqui, não. Isso aqui que foi feito para simbolizar a aliança. Uhum. Não existia isso. Isso aqui foi feito para simbolizar a aliança. Que a aliança você não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Porque ela é eterna. Não tem começo nem fim, ela é uma coisa só. Amém? Que a gente possa ser confundido com Jesus. E Jesus na gente. Queria tirar um print aqui pra gente salvar. Amém? Ser achada nele. Amém, amiga? Muito obrigada. Você é uma pessoa inspiradora. E eu creio que muita gente foi edificada. Então, se você teve... Se Deus falou com você nessa live, comenta lá na foto, manda um direct. Compartilha esse testemunho e compartilha essa live com mais gente. Amém? Se inscreva no canal da Tamires. Canal Tamires Garcia no YouTube. Siga ela no Instagram. Ative lá o sininho para quando... Como é que é? Ative as notificações para quando ela tiver música nova. Você me abençoa muito. Como é que é o nome da sua última música, amiga? Um álbum inteiro, lancei um álbum todo chamado Doxologia. Doxologia. Tá no Spotify, tá em tudo, né? Tá em tudo, tá em tudo. Tá em tudo. Amém. Que Deus continue te usando, te dando canções do céu. Amém. E você possa viver dias maravilhosos. Manda um beijo pro Rafa e pra Aline. Pode deixar. Tá, eu amo eles, a família toda. Tá bom? Beijo, beijo grande, gente. Beijo, tchau, tchau. Até. Pro Rodolfo. Vale. Ele ama você, tá? Eu também amo vocês. Ele ama você demais. Beijo, linda. Tchau, tchau.